Motociclistas provocam motorista de caminhão, mas seus cães mostram a eles o que aprenderam. Eles cercaram o caminhão rindo, acelerando como se fosse uma brincadeira. Mas quando o cão mais velho saltou pela janela e encarou o motociclista, um caído algo parou no tempo, porque aquele rosto no chão não era de um estranho, era de alguém desaparecido, alguém que o motorista reconheceu. E os cães também. Mas como eles sabiam? As nuvens pairavam baixas naquela manhã silenciosa sobre a BR-267. O asfalto molhado refletia o cinza do céu, e o cheiro de terra molhada parecia se fundir ao som ritmado do motor de um caminhão azul. Era o caminhão de seu João, um homem de poucas palavras e muitos quilômetros rodados que carregava mais do que ração no baú. Levava memórias, cansaço e 2 leais companheiros. Thor, o cão mais velho, de porte imponente e olhar sábio, repousava com a cabeça sobre as patas, atento a cada curva da estrada. Ao seu lado, Lupe, ainda jovem e inquieto, olhava pelas frestas da janela, farejando o mundo com curiosidade. A paz da manhã, no entanto, era apenas uma fachada. O silêncio logo seria rompido. Na contramão da tranquilidade, 4 motos cortavam a estrada como lâminas, o ronco dos motores misturando-se ao zumbido do vento. Jaquetas de couro preto, capacetes espelhados, os motociclistas pareciam personagens de um filme de ação. Passavam como trovões, ameaçando a ordem da estrada e a segurança dos que nela trafegavam. Seu João apertou o volante, os olhos firmes no retrovisor. Thor, ao seu lado, levantou a cabeça e rosnou baixo. Ele sabia. Algo não estava certo. Enquanto os motociclistas ultrapassavam o caminhão com manobras perigosas, um deles, talvez por arrogância, talvez por impulso, jogou a moto para perto demais. Um baque seco, um susto. O caminhão sacudiu. Lupe latiu alto. Seu João perdeu por um segundo o controle do volante, mas logo retomou. "Calma, meus amigos, calma", murmurou, como se os cães entendessem, e eles entendiam. Quilômetros. À frente, na beira da estrada, algo chamou a atenção de Thor. Ele se levantou abruptamente, rosnando novamente. Lupe também se agitou. Seu João seguiu o olhar dos cães. Um vulto se movia próximo à mata. Algo pequeno, trêmulo, abandonado. Instintivamente, ele reduziu a marcha, encostando o caminhão. Os cães já estavam em pé, ansiosos. Ao abrir a porta, seu João viu. Era uma cadela ferida, magra, com um olhar desesperado, e nos arbustos atrás dela, 4 filhotes tremendo de frio. O tempo parecia parar. Aos poucos, a história vinha à tona, pelos sinais, pelas marcas em seu corpo, pela coleira rasgada. Ela tinha sido deixada ali, abandonada como um objeto velho, um fardo qualquer. Os olhos de seu João marejaram. Thor se aproximou da cadela com cuidado. Ela não recuou. Encostou o focinho no dele e então olhou para seu João, como se pedisse ajuda. Era um pedido que ele não podia ignorar, mas o dia ainda guardava mais. Enquanto acomodava os filhotes no caminhão, um dos motociclistas retornava. Estava sozinho, o motor desligado, a face agora visível, jovem, confuso e aflito. Disse que precisava de ajuda, que o amigo dele havia caído da moto na curva do morro adiante. Disse também que havia ouvido o latido de um cachorro logo antes do acidente. Seu João franziu a testa. Thor começou a latir. Sem hesitar, ele seguiu o rapaz de volta à curva. E ali, entre o mato e a terra molhada, encontrou o motociclista inconsciente, caído numa vala, respirando com dificuldade. Se não fosse o barulho que Thor tinha ouvido, ninguém o teria achado a tempo. A ambulância foi chamada. Mais tarde, já com os filhotes em segurança, a cadela descansando no chão do caminhão e os cães pastores silenciosos ao lado, seu João ligou o caminhão de novo. Mas algo havia mudado.
Naquele dia, 3 vidas foram salvas, a de uma cadela e seus filhotes, a de um rapaz que poderia ter morrido, e, de certo modo, a de seu João também. Porque em meio ao caos da estrada, entre trovões de moto e o silêncio de uma floresta molhada, ele foi lembrado do que realmente importa. Enquanto o caminhão seguia seu caminho, Thor se deitou ao lado da cadela. Lupe cuidava dos filhotes. E seu João, com o olhar menos cansado, sabia que nunca estaria realmente sozinho. E foi assim que, naquela manhã nublada, o destino latiu e seu João ouviu. O barulho metálico da lata ricocheteando na lateral do caminhão ecoou como um trovão dentro da cabine. Lupe saltou com um latido agudo, os olhos arregalados. Thor, o mais velho, ergueu-se num instante, o corpo rígido, os pelos eriçados, rosnando com um som profundo que fazia o coração acelerar. Seu João apertou o volante com força. O suor escorria pela têmpora, apesar do clima úmido e frio. Ele lançou um olhar rápido para o retrovisor. Os 4 motociclistas agora cercavam o caminhão como predadores em volta de uma presa. Um deles gesticulava, apontando para a frente, como se quisesse obrigá-lo a sair da estrada. E que esses malucos estão querendo? Murmurou seu João, sentindo a garganta secar. Eles não queriam apenas provocar. Era como se quisessem que o caminhão parasse ali, no meio do nada. O que parecia uma brincadeira arriscada agora dava sinais de algo mais sombrio, e os cães sentiram isso antes dele. Lupe, ainda tremendo, latia sem parar, correndo de um lado para o outro da cabine. Já Thor mantinha-se firme, os olhos fixos nos capacetes espelhados dos homens lá fora. Seu João sabia. Quando Thor ficava daquele jeito, era porque o perigo era real. De repente, um dos motociclistas emparelhou pelo lado do motorista e, com um movimento rápido, jogou algo contra o para-brisa. Uma garrafa, talvez. O vidro trincou e o caminhão deu um solavanco. Lupe uivou de susto. Seu João quase perdeu o controle. Foi então que ele viu o que havia à frente, uma curva estreita, ladeada por barrancos e mata densa. Um dos motociclistas acelerou e ultrapassou o caminhão, parando bruscamente logo após a curva. Estava bloqueando a passagem. Eles querem me forçar a parar aqui, pensou seu João, o coração disparado. Não havia tempo para pensar demais. Ele desacelerou, mas antes que pudesse frear completamente, Thor deu um salto, avançou sobre a porta da cabine, com um latido forte, como se dissesse: agora, João, vai. Seu João compreendeu o aviso. Pisou no freio com força e virou o volante para o acostamento, saindo da pista. O caminhão parou com um tranco. Os cães foram jogados para frente, mas ilesos. Lupe ganhia, assustado. Thor permanecia firme, encarando os vultos lá fora com a coragem de quem nasceu para proteger. O silêncio que se seguiu foi estranho. Os motociclistas desceram devagar de suas motos. 3 deles caminhavam em direção ao caminhão. Um ficou para trás, olhando ao redor. O sorriso sumira de seus rostos. Agora havia apenas tensão. Seu João trancou as portas. O rádio chiava em estática. A estrada estava deserta. E então aconteceu. O motociclista que ficou para trás pareceu ouvir algo. Virou-se. Da mata um som grave e rápido surgiu. Um latido, depois 2, depois um rosnado feroz. Thor avançou pela janela semiaberta, pulando com uma agilidade surpreendente para um cão do seu tamanho. Lupe seguiu, hesitante, mas determinado. 2 cães contra 4 homens. Mas não eram simples cães. Eram os guardiões da estrada. Thor foi direto no primeiro, fazendo-o recuar com um rosnado poderoso. Lupe correu para o segundo, que se desequilibrou e caiu ao tentar chutá-lo. O terceiro, ao ver a cena, correu de volta para a moto, mas tropeçou. Seu João, com o coração na garganta, saiu da cabine e gritou: chega, vão embora agora. Os motociclistas, entre assustados e humilhados, recuaram. Um deles ajudou o amigo a se levantar,
todos olhando incrédulos para os cães. Thor permaneceu entre eles e seu João como uma muralha viva. Lupe, ainda ofegante, postava-se ao lado, com os pelos arrepiados e os olhos vibrando de adrenalina. Sem mais uma palavra, os homens subiram nas motos e partiram, acelerando pela BR-267, diminuindo até se tornarem pontos distantes na neblina da manhã. Seu João se ajoelhou ao lado dos cães. Acariciou Thor com as mãos trêmulas e puxou Lupe para junto do peito. Por alguns minutos ficou ali, respirando fundo, sentindo a presença viva de seus protetores, de seus filhos de 4 patas. Naquele instante, compreendeu algo profundo. Nem todo herói usa capa. Alguns têm focinhos, patas firmes e um amor incondicional que desafia qualquer ameaça. O caminhão azul voltou à estrada com o para-brisa trincado, o coração de seu João batendo forte, e 2 cães de alma valente mais orgulhosos do que nunca. Mas o destino ainda guardava mais surpresas à frente, e os guardiões da estrada estavam prontos para enfrentá-las. O barulho dos freios cortou o silêncio da estrada como um grito de alerta. O caminhão azul estremeceu, os pneus deslizaram sobre o asfalto molhado e a cabine balançou com violência. O coração de seu João quase parou. Ele firmou as mãos no volante, os olhos arregalados. À sua frente, o motociclista que cortara sua passagem gargalhava, apontando o celular em direção ao para-brisa trincado. Dentro do caminhão, o caos explodia. Lupe pulava de um lado para o outro, latindo freneticamente, os olhos em pânico. Thor, em silêncio, ergueu-se com um ar grave. Avançou até a janela do passageiro com uma firmeza quase humana. Ele observava tudo, calculava, decidia. Foi então que, como um raio, Thor saltou pela janela entreaberta. O tempo pareceu congelar. O corpo robusto do pastor caiu com precisão ao lado da moto do provocador. O homem se desequilibrou ao ver aquele vulto marrom surgindo do nada, os olhos fixos e a boca aberta em um rosnado feroz. Um segundo depois, a porta do caminhão se abriu com um estalo, e Lupe, mais leve e rápido, desceu como um tiro, correndo atrás de Thor, como se soubesse que o destino os esperava ali fora. Os motociclistas, antes confiantes e debochados, empalideceram. Thor não atacou. Ele ficou ali entre o grupo e o caminhão, latindo com força, os músculos tensos. Era uma advertência, um aviso. Lupe se posicionou ao lado, menor, mas com a mesma valentia brilhando nos olhos. Por um instante, os motoqueiros ficaram imóveis, seus sorrisos congelados. A câmera do celular de um deles tremia visivelmente agora. A brincadeira havia acabado. Aqueles cães não estavam brincando. Estavam protegendo. Seu João desceu devagar da cabine. Sentiu o vento no rosto, o cheiro da estrada molhada misturado com adrenalina e medo. Ele não disse nada. Apenas caminhou até onde seus cães estavam, parando atrás deles. Um homem simples, 2 cães e 4 jovens sem coragem de encarar o que haviam provocado. Um dos motoqueiros tentou fazer piada. Ei, calma aí, tio. É só uma zoeira. Thor avançou um passo. O homem recuou 2. Outro motociclista, menos arrogante, abaixou o celular. Olhou em volta, desconcertado. A estrada estava vazia. Eles estavam sozinhos ali. E agora, vulneráveis. A autoridade ali não vinha do homem. Vinha dos cães. De sua postura, de sua lealdade e da fúria silenciosa que emergia do instinto mais puro, o de proteger quem se ama. Lupe deu um latido curto, um som quase simbólico, como se dissesse, já chega. Os motoqueiros se entreolharam. Um deles murmurou algo e começou a se afastar. Logo os outros o seguiram, sem dizer mais nada. Subiram nas motos sem olhar para trás e desapareceram na neblina da estrada, deixando apenas o som distante dos motores como eco de sua covardia. Thor então virou-se para seu João. A tensão se dissolveu em seu corpo. Aproximou-se e encostou o focinho em sua perna.
Lupe veio logo depois, ofegante, buscando carinho e segurança. Seu João se agachou e abraçou os dois. Ali, no acostamento de uma estrada esquecida, sob um céu cinzento, um homem descobria novamente o valor da coragem. Não aquela que grita, mas a que age. A que enfrenta o perigo por amor. A que salta da janela, mesmo sem saber o que vem depois. E assim, aquele dia que começou como mais um frete na BR-267, transformou-se numa lição. Não foi a polícia que restaurou a ordem. Não foi a justiça dos homens. Foram dois cães. Dois corações peludos, guiados pelo instinto e pela fidelidade inabalável ao ser humano. Enquanto voltavam ao caminhão, Thor olhou mais uma vez para a estrada, como se dissesse a ela: aqui você não manda, aqui nós protegemos. Seu João respirou fundo e ligou o motor. O caminhão rangeu e retomou o caminho. Lupe deitou, novamente perto da porta, ainda agitado, mas com o rabo abanando. Thor subiu para seu lugar ao lado da janela, o posto de vigia, o lugar do guardião. O céu começava a clarear lentamente, como se reconhecesse o que havia acontecido ali. Mas o que nenhum deles sabia era que aquele evento seria apenas o começo. Porque na próxima parada, algo muito mais profundo os aguardava. Uma revelação que colocaria à prova não apenas a coragem, mas também o coração. O ronco das motos já havia desaparecido no horizonte quando seu João fechou a porta do caminhão e soltou um longo suspiro. O volante ainda tremia sob suas mãos, mas seu coração tremia mais. Lá fora, Thor e Lupe retornavam com passos firmes, como soldados que acabaram de cumprir uma missão. Eles não estavam ofegantes, nem agitados, apenas atentos, precisos. Seu João abriu a porta para os dois. Eles subiram em silêncio, ocupando seus lugares de sempre. Thor, ao lado da janela, Lupe, mais encolhido aos pés do banco, mas com os olhos vivos, ainda de guarda. O motor foi ligado. O caminhão retomou a estrada, engolindo os quilômetros molhados sob as rodas. Mas dentro da cabine, o silêncio era denso. Havia algo queimar dentro do peito de seu João. Algo que ele nunca quis encarar, mas que agora começava a se desenhar com clareza incômoda. Os movimentos de Thor e Lupe não eram comuns. Não era só lealdade ou instinto. Era técnica, coordenação. Os cães sabiam exatamente onde se posicionar, como cercar, como forçar o recuo sem provocar ataque. Era como se tivessem sido treinados. Mas por quem? Foi então que uma lembrança antiga emergiu das brumas da memória. 2 anos antes, quando encontrara Thor vagando pela estrada, ferido e magro, com um olhar que carregava mais do que dor, carregava histórias não contadas. Thor havia se deixado resgatar com facilidade, mas sempre manteve um comportamento distinto, como se a cada passo soubesse o que fazer, como se já tivesse vivido outra vida. Na época, seu João não questionou, apenas acolheu. E Lupe, encontrado 6 meses depois, nas redondezas de uma base desativada do exército, um filhote tremendo de frio, que reagia a comandos simples, como fica, busca, vigia, mesmo sem nunca ter sido treinado. Seu João tentava ignorar os pensamentos que se encadeavam, mas a frase do motoqueiro ecoava: "Isso parece treino militar." Ele olhou para Thor. O cão devolveu o olhar, e por um momento foi como se ele soubesse o que seu João estava pensando. Havia sabedoria ali, havia história. A estrada continuava em silêncio, mas a mente de seu João rugia. No posto seguinte, ele decidiu parar. Precisava de um café, de ar, de qualquer coisa que clareasse a cabeça. Desceu devagar, e Thor o acompanhou até a porta. Mas algo no ambiente fez Lupe ficar mais tenso. As orelhas se ergueram, o rabo parou de abanar. Ele farejou o ar.
Do outro lado do posto, um carro preto, com vidros escurecidos, estava estacionado. Ninguém dentro. Mas no vidro traseiro, uma pequena etiqueta quase apagada chamava a atenção de Thor. Ele parou, encarou o carro e rosnou. Seu João estranhou. Thor, que foi, menino? Mas o cão não respondeu. Seus olhos estavam fixos, como se reconhecesse algo, como se aquilo fosse um sinal. Foi então que um homem saiu da loja de conveniência, do posto, alto, vestindo uma jaqueta marrom, barba por fazer e uma cicatriz marcando a lateral do rosto. Ele parou ao ver os cães. Um instante de tensão. Thor ficou imóvel. Lupe, por instinto, colocou-se à frente do mais velho. O homem hesitou. Depois murmurou. Thor! Seu João congelou. Como é que você... O homem deu um passo à frente. Os olhos marejados. A voz embargada. Ele era do meu pelotão. Foi dado como morto numa operação no norte, mas... Você tá vivo, meu velho. Você tá vivo. Thor caminhou devagar até ele. O rabo começou a balançar lentamente. O homem se ajoelhou e abriu os braços. Thor encostou o focinho em seu peito. Lágrimas começaram a escorrer. Seu João não conseguia falar. Tudo parecia impossível. Um cão de guerra, um soldado, perdido, depois de uma missão, encontrado por acaso, acolhido sem perguntas. Mas agora as respostas vinham, e com elas novas dúvidas. Quem era esse homem? Por que Thor estava naquela missão? E o que mais havia no passado desses cães que ainda não havia sido revelado? Enquanto isso, no alto da estrada, uma nova figura observava de longe. Um homem de terno claro, ao lado de um carro blindado. Ele falava ao celular, encarando a cena com interesse incomum. Sim, eles estão juntos, os dois cães, e o ex-sargento também. Hora de agir. Uma conspiração do passado começa a emergir. O reencontro com o ex-sargento traz respostas, mas também um novo perigo. Thor e Lupe não são apenas cães perdidos. São peças centrais de uma trama que envolve segredos militares, lealdades, partidas e um acerto de contas que se aproxima. O som da queda rasgou o silêncio tenso da estrada. Uma das motos derrapou, lançando seu piloto violentamente ao chão de asfalto molhado. O capacete girou algumas vezes antes de parar à margem, revelando um rosto suado, sujo e, para o espanto de seu João, conhecido. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ali, estirado no chão, com os olhos arregalados de medo e respiração acelerada, estava Vinícius, filho de Carlão do Armazém, da cidade vizinha. Um garoto educado que costumava brincar com sacos de milho e ajudar a empilhar rações quando criança. Mas nos últimos meses desaparecera sem explicação. Havia boatos de más companhias, de envolvimento com gangues de estrada. Mas ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, até agora. Seu João caminhou em direção ao rapaz, atônito. Vinícius, é você, menino? O jovem tentou se arrastar para longe, mas estava machucado. Thor, ao seu lado, não rosnava, não avançava, apenas o encarava. Um olhar firme, profundo, que parecia despir a alma do garoto. Lupe manteve-se à distância, alerta, como um guarda silencioso. Eu não queria fazer mal, eu juro. Eles disseram que era só para zoar com os motoristas, para gravar vídeo, fazer grana fácil. Eu não sabia que era você, seu João. Eu juro. Seu João ajoelhou-se ao lado dele, preocupado. O que aconteceu com você, rapaz? Tua mãe chorando há meses, teu pai sem paz. E você aqui com esses bandidos? Vinícius engoliu seco, os olhos marejados. Eles me pegaram numa festa. Disseram que eu devia um favor. Depois me ameaçaram. Tinha que obedecer, senão... Ele parou tremendo. Foi então que Thor deu um passo à frente. Sentou-se diante do garoto e apenas o encarou, sem um som, sem pressa, apenas presença. Esse cachorro, ele me viu, seu João.
Ele sabe que eu não queria isso. E o que aconteceu a seguir, ninguém conseguiu explicar. Thor se aproximou mais, muito mais, e com o focinho encostou de leve na testa do garoto, como se o perdoasse, como se dissesse: "Você ainda pode voltar." Vinícius desabou em lágrimas. Naquele instante, os outros motociclistas, agora em silêncio, encaravam a cena de longe. Um deles desligou o celular com que gravava tudo e o jogou no mato. Outro apenas montou na moto e foi embora. O que parecia uma gangue agora se revelava um bando de garotos perdidos, jogados em um jogo maior do que podiam entender. Seu João ajudou Vinícius a se levantar. Thor e Lupe não desgrudaram. Foi aí que algo no bolso do garoto caiu no chão. Um pequeno pendrive preso por um cordão. Seu João o pegou antes que ele pudesse esconder. "O que é isso?" Vinícius hesitou. Depois olhou para o chão e respondeu: É disso que eles têm medo. Tá tudo aí. Os nomes, as ordens, os vídeos, os donos da estrada." Seu João o encarou surpreso. Thor também. Como se já soubessem que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. No horizonte, a estrada continuava, mas agora o céu começava a clarear. E no olhar de Thor havia uma centelha, como se dissesse: missão dada, missão cumprida, mas ainda não acabou. Com o pendrive em mãos, seu João se vê diante de uma rede de corrupção e exploração juvenil que usa as estradas como rota e palco. Os cães, especialmente Thor, parecem ter um passado diretamente ligado a essa rede, e talvez tenham sido afastados propositalmente. Agora, com Vinícius ao seu lado e um segredo perigoso em mãos, eles precisarão decidir: continuar a viagem ou começar uma nova missão. O silêncio que pairava sobre a cena foi quebrado de forma abrupta. "Saiam de perto! Afastem esses cães!" Um dos motociclistas, claramente em pânico, gritou ao ver Vinícius no chão e os olhos atentos de Thor fixos nele. Os outros dois, visivelmente nervosos, se entreolharam, sem saber se fugiam ou enfrentavam. Foi então que o maior deles puxou algo do bolso, uma corrente metálica, grossa, enferrujada, girou-a no ar com força, como se fosse um chicote. Os elos faziam um som ameaçador a cada giro. O brilho frio do metal reluzia sob o céu ainda cinzento. Ele avançou em direção a Thor com um grito gutural. Seu João gritou de volta: "Não!" Mas Thor já tinha lido os movimentos muito antes. Com um salto ágil e preciso, desviou do golpe e, em um movimento quase coreografado, avançou contra o homem, cravando os dentes no braço que segurava a corrente. Não havia fúria no ataque, apenas técnica. Força o suficiente para desarmar, não para ferir. O homem caiu de joelhos no asfalto molhado, gritando mais de susto do que dor. A corrente caiu ao lado com um tilintar metálico. Lupe correu em volta dos outros dois motociclistas, latindo com precisão. Não os tocava, mas forçava-os a se afastar, a se imobilizarem, como um pastor conduzindo o rebanho, só que desta vez o rebanho eram ameaças humanas. Foi nesse exato instante que o ronco de um carro ecoou pela BR-267. Luzes vermelhas e azuis começaram a piscar sob a neblina. Uma viatura da polícia rodoviária parou bruscamente no acostamento, levantando uma nuvem de poeira úmida. 2 policiais saíram em segundos, com as mãos próximas às armas, mas o que viram os paralisou. Um caminhão parado, 3 motoqueiros cercados por 2 cães em posição de guarda e um homem, seu João, tentando controlar a situação com um braço estendido e o outro segurando um pendrive. Um dos policiais franziu a testa. "O que está acontecendo aqui?" Antes que seu João pudesse responder, Thor recuou lentamente, deixando o homem imobilizado no chão respirar. Lupi se aproximou do caminhão e sentou-se à frente do para-choque, como um sentinela cumprindo seu dever. Esses rapazes estavam provocando os veículos na estrada. Quase causaram um acidente. Esses 2 aqui,
Thor e Lupe foram os únicos que evitaram algo pior, disse seu João, ainda tentando controlar a respiração. O policial mais velho olhou em volta. Observou os rostos dos motociclistas cheios de medo. Depois, olhou para Thor. E ali, naquele olhar calmo e atento do cão, algo o fez hesitar. Esses cães, eles parecem treinados. Seu João assentiu. E são. Mas não por mim. Eles têm um passado que eu ainda estou tentando entender. O policial pegou o pendrive que seu João ofereceu. O que tem aqui? Provas. Segundo esse rapaz, Vinícius, filho do Carlão, tem informações importantes sobre atividades ilegais nas estradas. Esses moleques foram usados. Tem gente grande por trás disso. O outro policial se abaixou ao lado de Vinícius, que permanecia cabisbaixo. Menino, você está pronto para contar tudo? Vinícius olhou para Thor. O cão mais velho apenas o encarava firme. Tô sim, se não for agora, talvez nunca mais. O policial assentiu. Olhou de novo para os cães e disse em voz baixa: a gente devia ter mais guardiões assim por essas bandas. Enquanto os motoqueiros eram algemados e colocados na viatura, os policiais fizeram um sinal para que seu João os acompanhasse até a delegacia. Ele olhou para Thor e Lupe, que já estavam de volta ao caminhão. Subiram com calma, como se soubessem que ainda havia trabalho a fazer. Na estrada, o barulho dos motores foi sumindo aos poucos. O céu começava a se abrir e os primeiros raios de sol atravessavam as nuvens. Mas a estrada BR-267, antes conhecida apenas por sua calmaria, agora era palco de um segredo que estava sendo desenterrado. E dois cães, um velho guerreiro e um jovem aprendiz, estavam no centro dessa história. Na delegacia, ao abrir o conteúdo do pendrive, revelações chocantes surgem. Imagens, registros e uma conexão direta entre a gangue de motoqueiros e uma rede clandestina que usava cães como peças descartáveis em treinamentos secretos. A pergunta que ecoa: seriam Thor e Lupe frutos de um passado sombrio que agora bate à porta? O clima na beira da BR-267, antes tenso, agora se tornava quase reverente. Thor e Lupe, sentados lado a lado, observavam com atenção os policiais, como se compreendessem o peso do momento. Os agressores já haviam sido contidos, a viatura com os motociclistas afastava-se lentamente, mas os olhos dos oficiais ainda estavam fixos nos dois cães. Foi quando um dos policiais, o mais velho, de rosto endurecido pelo tempo e pela farda, se aproximou devagar, sem movimentos bruscos. Ele se agachou diante de Thor e estendeu a mão, palma virada para cima. Thor olhou, aproximou-se, encostou o focinho suavemente. Eu conheço esse comportamento, murmurou o policial com a voz baixa, embargada. Esses cães foram treinados, e não por qualquer um. Ele se levantou e virou-se para seu João. Onde conseguiu esses animais? Seu João, até então firme, abaixou os olhos. Tocou o boné com a ponta dos dedos. Respirou fundo. Quando falou, sua voz saiu baixa, pesada de emoção. Adotei eles há quase 2 anos. Estavam num abrigo, esquecidos. Diziam que tinham sido descartados após o serviço, mas eu nunca vi 2 animais com tanto olhar humano. A garganta apertou. Ele continuou com os olhos marejados. Quando me aposentaram da estrada principal, achei que minha vida ia ficar vazia. Mas aí conheci o Thor, depois o Lupe. Eles não sabiam sorrir, mas me olhavam como se entendessem tudo o que eu sentia. Desde então, são minha família. O silêncio tomou conta por alguns segundos. Esse aqui, disse o policial apontando para Thor, é puro treinamento militar, proteção, contenção, leitura de ameaça. Eu vi esse olhar no Afeganistão. E esse aqui... Ele se ajoelhou ao lado de Lupe, que retribuiu com um leve abanar de cauda. Tá seguindo o mesmo caminho. Esses cães não esquecem o que aprenderam, só estavam esperando um motivo. Seu João engoliu seco.
Hoje, eles me lembraram que não foram descartados, foram destinados para estar aqui, para evitar que algo pior acontecesse. Os olhos de Thor se voltaram para seu João naquele instante, como se concordasse. O policial respirou fundo e se levantou, voltando-se para o parceiro. Esses dois aqui salvaram vidas hoje. Se não fosse por eles, essa história ia terminar diferente. O outro oficial, que ainda segurava o pendrive com os vídeos gravados, completou. E com as provas que o menino entregou, talvez a gente esteja só no começo. Essa estrada está guardando coisa grande. E esses cães parecem saber disso antes de todo mundo. Seu João sorriu, mas era um sorriso cansado. Um sorriso de quem entende que carrega mais do que um simples caminhão. Eles sempre sabem. A viatura partiu em direção à delegacia. Os policiais prometeram manter contato, investigar as provas e avisaram que, caso o que estivesse no pendrive se confirmasse, haveria uma operação completa para desmontar a rede por trás dos motociclistas. Thor subiu de volta para o banco do passageiro e Lupe pulou com facilidade para o banco de trás. Seu João ligou o motor do caminhão, ainda com os olhos úmidos. A BR-267 se abria à frente, com o asfalto ainda úmido refletindo o céu, agora mais claro. Ao longe, as nuvens começavam a se dissipar, revelando um feixe tímido de sol atravessando o cinza. "Vamos para casa, meninos", disse ele, como quem não falava apenas com cães, mas com companheiros de alma. Thor latiu baixo, como quem respondia: "Missão cumprida. Por agora." Na delegacia, os arquivos do pendrive revelam uma lista de nomes, locais e datas. Thor e Lupe aparecem em imagens antigas, mas com fardas e selos de um projeto que oficialmente nunca existiu. Qual é a origem secreta desses cães? E o que mais eles estão tentando proteger? A sala da delegacia era simples, com cheiro de café amargo e papel antigo. No canto, o jovem motociclista, agora sem a arrogância de antes, sentava-se com os olhos baixos, as mãos trêmulas. O capacete estava sobre a mesa e as lágrimas manchavam discretamente seu rosto juvenil. Seu João estava ao lado dele, em pé. Não havia raiva em sua expressão, apenas um cansaço profundo, daqueles que vêm de quem já viu muito da vida. Ele olhava para o rapaz como se enxergasse o garoto que havia conhecido anos antes, ainda com os joelhos ralados e sonhos grandes demais para o interior. O menino levantou os olhos envergonhado e falou com a voz entrecortada: "Eu não sabia como sair. Entrei nesse grupo porque era fácil. Eles prometeram tudo, dinheiro, respeito, mas no fim eu só queria voltar. Só não sabia como." Seu João se aproximou devagar, colocou a mão em seu ombro com firmeza, como um pai que perdoa antes mesmo do pedido. Às vezes, a vida manda sinais nas formas mais inesperadas. E hoje, esses sinais tinham 4 patas. Do lado de fora da sala, através da porta entreaberta, Thor e Lupe estavam sentados, imóveis, sentinelas silenciosas, os olhos atentos, mas tranquilos, como se soubessem que naquele momento tudo havia encontrado seu lugar. Os policiais, que observavam em silêncio, estavam visivelmente tocados. O oficial mais velho tirou o chapéu, passou a mão pelos olhos e disse num sussurro para o colega: "É raro ver a estrada devolver o que tira." Lupi se aproximou do garoto. Com passos leves, colocou a pata sobre o pé do jovem. Gesto simples, mas que arrancou mais lágrimas do menino. Ele se curvou, abraçou o pescoço do cão e chorou como se estivesse limpando meses de medo e arrependimento. Thor apenas observava, majestoso, como um guardião ancestral. Seu olhar parecia compreender tudo: o passado do menino, o presente de seu João e o caminho que ainda viria. O delegado, que até então mantinha a formalidade, pigarreou e limpou a garganta, tentando conter a emoção. "Vamos cuidar",
desse garoto. E dos outros também. O que seus cães fizeram aqui não tem preço. Talvez tenha salvado mais do que só uma vida. Seu João assentiu, olhou para seus companheiros e sorriu, orgulhoso, ainda com os olhos marejados. Eles sempre souberam o que fazer. Só precisavam de uma estrada para mostrar isso. Na saída da delegacia, o sol finalmente rompia por completo as nuvens cinzentas da manhã. A BR-267, que tantas histórias carregava, agora parecia mais leve. O caminhão azul estava estacionado ao lado do portão. Thor já tomava seu lugar no banco da frente. Lupe deu uma última olhada para o garoto, que acenava timidamente da porta, e saltou para o banco de trás. Seu João girou a chave. O motor ronronou, como se também soubesse. A missão estava cumprida. Vamos, meus guardiões! Ainda temos muita estrada pela frente. E com isso, o caminhão azul partiu. E atrás dele ficou apenas o eco de uma história que, por um instante, lembrou a todos que heróis nem sempre usam capas. Às vezes, eles usam coleiras e têm olhos que enxergam além. Na delegacia, os dados do pendrive revelam pistas sobre um antigo projeto militar secreto de reabilitação animal. Thor e Lupe aparecem em registros sigilosos com números de identificação e missões apagadas. Quem eram seus antigos treinadores e por que agora, tantos anos depois, eles voltaram à ativa? Os dias que seguiram ao incidente na BR-267 foram silenciosos, mas cheios de mudanças. A estrada voltou à sua calma habitual, ladeada por campos verdes e casas simples, como se quisesse esquecer a tensão daquele dia. Mas para quem viveu a história, nada jamais seria igual. O jovem motociclista foi entregue aos pais, em uma cena marcada por abraços contidos e lágrimas de alívio. A mãe mal conseguia acreditar que o filho, desaparecido havia tanto tempo, voltava para casa, e inteiro. O pai, homem calado, apenas apertou sua mão com força, dizendo mais com aquele gesto do que qualquer palavra conseguiria. Os outros, rapazes, foram levados pelas autoridades. Teriam que responder pelos atos, sim, mas também teriam uma chance de recomeçar. Uma chance rara. O delegado, tocado por tudo que vira, garantiu que a justiça seria firme, mas também justa. Dias depois, numa cerimônia simples, mas emocionante no pátio da corporação local, seu João recebeu uma homenagem. A comenda vinha acompanhada de um discurso do comandante da polícia rodoviária, que com voz embargada disse: "Em tempos onde a violência grita mais alto que a razão, foi preciso o coração de um homem e a lealdade de 2 cães para nos lembrar do que realmente importa: coragem, compaixão e conexão." Thor e Lupe estavam ao lado de seu João durante toda a cerimônia. Usavam coleiras novas, com medalhas douradas presas a elas. Crianças se aproximavam para tocá-los com respeito, e até os mais velhos se emocionavam ao vê-los ali, orgulhosos, calmos, como se soubessem que haviam cumprido uma missão maior do que qualquer um poderia entender. Mas a história não parou por aí. O jovem motociclista, agora longe das estradas escuras que percorreu, decidiu seguir um novo caminho. Inspirado por aqueles 2 cães que mudaram seu destino, ele ingressou em um programa de reabilitação. Dedicou-se aos estudos, à terapia, ao reencontro com quem ele era antes de se perder. Meses depois, numa pequena escola de adestramento animal na cidade vizinha, lá estava ele, mais maduro, com o olhar firme e mãos seguras. Estava aprendendo a treinar cães. Cães de proteção, de companhia, de esperança. E certa manhã, enquanto caminhava com um novo filhote de pastor alemão pela pista de treino, parou, olhou para o céu e sorriu. Aqueles olhos, antes cheios de medo, agora carregavam propósito. E no bolso do casaco, sempre com ele,
Uma foto de Thor e Lupe, seus heróis improváveis. De volta à estrada BR-267, seu João seguia com seu caminhão azul. O rádio tocava uma canção antiga e os campos verdes passavam vagarosamente pela janela. No banco do passageiro, Thor dormia tranquilamente. Atrás, Lupe observava o mundo com curiosidade. O sol brilhava por entre as nuvens e a estrada, como a vida, seguia em frente, cheia de curvas, mistérios e encontros inesperados. Mas, agora, com dois guardiões de quatro patas ao seu lado, seu João sabia, não importa o que surgisse no caminho, eles estariam prontos. Às vezes, os verdadeiros salvadores não dizem uma palavra. Eles apenas aparecem, na hora certa, fazem o que precisa ser feito e continuam ao nosso lado, leais, silenciosos, eternos. E enquanto o caminhão desaparecia ao longe, a câmera revelava, sobre uma colina distante, uma figura observando. Um homem de terno escuro com um envelope em mãos, marcado com um símbolo militar e dois nomes, Thor e Lupe. Havia mais nessa história do que se imaginava. Essa história não é só sobre um caminhão na estrada, um grupo de motoqueiros ou uma viatura da polícia. Ela é sobre algo muito maior. É sobre instinto, conexão, redenção. É sobre como o passado pode voltar de forma inesperada e como, mesmo nas situações mais tensas, ainda existe espaço para heroísmo, vindo de onde menos se espera. Thor e Lupe não apenas impediram algo pior naquela manhã na BR-267. Eles revelaram que a lealdade verdadeira não precisa de ordens. Ela simplesmente age. Porque quando se ama alguém de verdade, a gente protege, a gente enfrenta, a gente sente. Talvez os cães não falem, mas entendem, sentem. E quando é preciso, agem com uma coragem que nos faz lembrar do que é ser humano. Se essa história tocou o seu coração, então pare por um instante e pense. Quantas vezes a vida já colocou um Thor ou um Lupe no seu caminho, alguém que te salvou sem dizer uma palavra. Agora é com você. Se você acredita que os animais conseguem perceber quando algo está errado, se você já viveu uma situação em que um cão ou outro animal te protegeu, te alertou ou te salvou de algo que nem você entendia na hora, compartilhe nos comentários. Vamos transformar esse espaço num abrigo de histórias reais, cheias de alma e gratidão. E claro, deixe seu comentário, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias como essa. Porque por aqui a gente acredita em conexões verdadeiras e sabemos que a verdadeira força muitas vezes anda de quatro patas.